Glória a Deus. Vamos começar a segunda parte do vídeo, né? Do estudo bíblico, pregação, como você entender. Então, o legado de uma família, de sua família, é um intenso desafio, né? Aos pais, aos filhos de hoje. Capítulo 8, versículo 1 ao 15, ao 35 de 1 Samuel. O segundo trecho principal de 1 Samuel traz um novo personagem, Saul, e uma nova instituição, né? A monarquia de Israel. Enquanto Saul atuava como o primeiro rei líder militar da história, Samuel continuava a servir como líder espiritual da nação. 1 Samuel capítulo 12, versículo 19 ao versículo 28. No capítulo 8, versículo 22 de 1 Samuel, o capítulo 8 serve como transição entre os anos dos juízes e a instituição da monarquia, né? Então, no versículo 8 do capítulo 8, aqui é uma transição, né? Transição entre os anos dos juízes e a instituição da monarquia. Por quê? Porque mais na frente eu vou explicar por quê. Porque a partir do momento que o povo pede um rei, isso dá a entender, tanto para Deus como para Samuel, que o povo não quer mais que Deus reine sobre ele, que Deus reinava, né? Falava com os juízes, como eu falei, o juiz é levantado pelo próprio Deus. Então, quando o povo faz essa opção, eles estão falando para Samuel e para Deus que não quer que eles reinem, né? Que eles opinem eles dêem opinião sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. Então, o povo está rejeitando tanto Deus como Samuel, né? Por isso que é uma transição, porque antigamente Deus falava com os juízes, e agora ia vir um rei. Depois eu vou explicar por que o povo pedindo um rei ia mudar. O que ia mudar? Mudar muitas coisas, leis, enfim. Depois eu vou falar sobre isso. E era uma rejeição a Samuel e principalmente a Deus. O capítulo registra a demanda de Israel por um rei, a fim de que pudesse ser como todas as nações. 1 Samuel 8, 5 ao 20, né? Então a demanda deles pelo um rei por causa dos vizinhos, né? Dos países vizinhos. Eles queriam ser igual aos países vizinhos. Então os países vizinhos eram os reis que mandavam. Então eles não queriam que Deus reinasse. Por isso que os outros países, por isso que Deus não mandava nos outros países, não reinava nos outros países. Porque que só o povo de Israel era o povo escolhido, era a nação escolhida. Porque as outras nações não aceitavam Deus como seu líder, como supremo, né? Então os outros países eles queriam andar conforme os seus pensamentos, os seus corações, né? Não queriam obedecer à lei de Deus. Então o povo aqui eles estavam rejeitando a Deus, as leis, a lei de Moisés, Pentateuco, o Torá, o Talmud. Então o povo estava rejeitando, estava se desviando da vontade de Deus, da vontade divina. Por isso que é uma transição. Sua busca por um rei foi um senso de rejeição a Deus, né? A Deus como líder de Israel, como o único líder sobre Israel, né? Mas esse acontecimento também serviu para Deus realizar a sua vontade quanto à escolha de Davi, o rei que serviria de protótipo do rei vindouro, o Senhor Jesus. No capítulo 8, versículo 5, o povo falando: constitui-nos, pois agora um rei sobre nós. O povo falando, né? Dois fatos contribuíram para o pedido dos anciões por um rei. Primeiro,
A corrupção dos filhos de Samuel, e segundo, o desejo deles de seguir um padrão vivido por todas as nações naquela época, né? Como hoje todas as nações têm reis, né? Tem reis, tem presidente, tem prefeito, tem coisa, né? Mas antigamente o povo de Deus não obedecia ordem, não tinha reis, não tinha presidente, não tinha nada disso. Quem mandava era o próprio Deus. Então a diferença dos dias de hoje, né? Como a gente vê Paulo falando que temos que obedecer às autoridades, mas isso é um pouco contraditório para esse capítulo aqui, um pouco contraditório, porque antigamente o povo judeu não obedecia rei, não tinha reis, não tinha rei, não tinha presidente, o povo de Deus antigamente era mandado pelo próprio Deus, é Deus que mandava, Deus que dava as ordens, como que tinha que seguir, como que tinha que andar, né? E quem escolhia não era o povo, quem escolhia era o próprio Deus. Diferente de hoje, quem escolhe o prefeito, o presidente de uma cidade, de uma nação, é o povo, é a população. Então quando vinha a culpa do prefeito que você elegeu, do presidente que você elegeu, não é culpa de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, né? Foi você que elegeu, foi uma decisão sua, pessoal, né? Por quê? Porque o povo hoje tem autonomia, tem suas próprias vontades, seus próprios desejos. Deus não impede, Deus deu o livre-arbítrio. Então hoje nós temos o livre-arbítrio de escolher quem a gente quer que governe o nosso país. Se der errado, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Mas Deus deixou bem claro aqui que a liderança, que o coisa tá com o rei, tá com o prefeito, com o presidente. Deus não tem nada a ver com a decisão do presidente. Assim como ele não tem do povo, a decisão do povo, ele também não tem dos presidentes, dos prefeitos, né? Às vezes você diz, não, mas toda a autoridade é constituída por Deus e tal. Negativo. Aqui o texto é bem claro, que a partir do momento que os reis vieram, as coisas vieram, né? Os homens foram culpados das suas próprias decisões. Eram culpados das suas próprias decisões, como hoje, né? Então a população, ela é culpada das suas próprias decisões. E tanto os reis também, eles que são que vão reinar, que vão governar conforme eles querem, conforme o desejo deles. Deus não tem nada a ver com isso, e não tem nada a ver também com o povo também. Então foi uma escolha que o povo de Israel fez na época, que o povo de Deus fez na época, os judeus, né, de escolher um rei. Deus avisou através de Samuel, Deus avisou o risco, os perigos que ia vir se eles escolhessem ser governado por um rei, rejeitando a Deus como seu único dominador, como seu único, né, seu único governo. Então eles estavam rejeitando Deus. Então hoje por isso que existe presidentes, rei e coisa, mas a decisão dos presidentes tem nada a ver com a decisão de Deus, tem nada a ver, é tudo oposto. Se Deus fosse governar, é totalmente diferente. Fosse governar o Brasil ou qualquer país, é totalmente diferente, né? E existem leis de Deus, leis bíblicas, né, que está na Bíblia. Não lei que eles fazem lá por eles mesmos, né? Lá no Congresso, ou enfim, em qualquer país, qualquer lugar. Então vamos ver aqui. Então eles queriam seguir os padrões vividos por todas as nações, né? Capítulo 8, versículo 6. Não há nada de errado com o conceito de monarquia. Deus proveu em sua lei que fosse apontado um rei para o seu povo. Deuteronômio 17, 14 a 15. Ainda assim, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, porque ele sentiu que a demanda por um rei indicava certa rejeição à sua própria liderança. Samuel levou o assunto a Deus em oração. Capítulo 8, versículo 7 ao 8, Deus falou: a mim me tens rejeitado,
O erro dos anciões de Israel estava na falha de não reconhecerem Deus como o verdadeiro rei deles. 1 Samuel 12:12. Estou falando? Está lá em 1 Samuel 12:12. Eles não queriam que Deus reinasse mais sobre eles. Até Jesus, quando ele veio na terra, ele falou isso daí. Ele falou que ele fez uma parábola lá de um dono de uma vinha e os trabalhadores. E ele foi pôr uma vinha num certo país, num certo lugar, numa certa cidade. Chegando lá, ele foi rejeitado. A população lá disse que não queria ele como rei, como que ele reinasse sobre eles. Então, isso é uma amostra a esse capítulo. Ali Jesus está se referindo a esse capítulo de Samuel, né? Ou seja, o povo não queria mais que Deus reinasse sobre eles, né? Vou repetir aqui de novo aqui o 8, capítulo 8 ao 7, ao versículo 8. Capítulo 8, versículo 7, versículo 8. Deus falou a mim, me tem rejeitado. Viu? Deus falando, Deus que falou para Samuel. Deus falou a mim, me tem rejeitado. Quer dizer, o povo rejeitou Deus, não queria mais que Deus não queria mais que Deus fosse o verdadeiro rei deles, né? É claro que Deus continuou reinando. Quero que Deus continue reinando no planeta, no mundo, enfim, em todos os lugares Deus reina. Mas não é mais como antes, né? Como antes, aquela autonomia, né? Então naquela época Deus falava com os reis, com os profetas. Sabia que o Espírito de Deus era sobre os reis, sobre os profetas. O Espírito de Deus era sobre os sacerdotes, sobre os sumos sacerdotes. O Espírito de Deus, quando um rei assumia o trono, o Espírito de Deus entrava naquele rei, habitava naquele rei e usava aquele rei, né, para governar o povo de Deus, o povo de Deus. Coisa que hoje não é mais assim, né? Sabemos que não é mais assim. Então vamos lá. Assim também te fez a ti, ó Senhor. Assim também te fez a ti, ó Senhor. Fez um paralelo entre o esquecimento dos seus atos de graça e a falta de apreço do povo por Samuel, né? Apreço, quer dizer, o povo está apressado, né? O capítulo 8, versículo 9 ao 10, ele falou, Samuel, todas as palavras do Senhor ao povo. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. Samuel foi chamado para avisar aos israelitas que um rei não resolveria todos os problemas deles. Na verdade, a existência de um rei lhe poderia criar muita dificuldade. A palavra costume significa julgamento ou justiça. Refere-se ao direito ou ao prerrogativa, né, que o rei iria impor. Quer dizer que o rei iria impor, né? Quer dizer, leis, né? Leis severas, enfim, as leis que existem hoje, né? Para favorecer mais o governo do que o povo, a população. Então isso que Deus queria falar para ele, para o povo, alertar o povo no perigo de um rei, de escolher um rei. O rei de Israel reinaria com poder absoluto e arbitrário, tá vendo? Tá vendo aí como é que é? Ele reinaria com poder absoluto e arbitrário, quer dizer, Deus não ia mais intervir, né? Quando era no tempo dos juízes, não, no tempo dos juízes era Deus que colocava os juízes ali. Era Deus que colocava os juízes e Deus que falava com ele, né? O que tinha que ser feito e o que não tinha. Então, a partir do momento que o povo de Israel escolheu um rei, né? Deus deu o poder pro rei ser absoluto e arbitrário. Ele podia coisar e o povo não poderia intervir, né? Intervir na decisão de um rei. É que nem hoje. Imposto, tudo que o governo coloca lá, o povo tem que obedecer, não tem que falar nada, tem que ficar calado, pianinho. Então, é isso aí. Então é mais ou menos isso daí, né?
No capítulo 8, versículo 11 ao 17, primeiro, um rei tomaria os filhos dos israelitas para lavrar a sua lavoura, cegar a sua cega e preparar a guerra. Quer dizer, a cega, né, o coisa é a plantação e a colheita do trigo, a colheita dos frutos, é o campo, né, no campo. Que não quer dizer que os reis iam mandar até no campo. Até no campo eles iam mandar. Eles iam mandar na colheita, tanto na plantação como na colheita dos israelitas. Então, como a gente vê hoje o governo manda em tudo. Você está morando numa terra, o governo vem e diz que a terra é da União, é não sei quem, que não pode trair ouro, não pode trair nada. Antigamente eles podiam trair ouro da terra, os israelitas podiam tirar ouro, podia tirar prata da terra, podia, tipo garimpo, podia garimpar, né? E não pagava nada, não pagava imposto, não pagava nada. E não tinha ninguém que impedisse ele. É diferente de hoje. Hoje os garimpos é cercado por polícia, pela marinha, pelo coisa. Eles falam que a terra é da União, que a terra é não sei de quem. Enfim, o governo fala que a terra é dele, que não pode mexer ali na terra, porque a terra é deles. Então, mas aí eles vão lá e mexem. Aí vem a Vale e faz aquela escavação e tudo, e leva o ouro de lá, né? Com aquelas escavações que teve em Brumadinho, em vários lugares, que dali é para tirar o ouro. Inclusive no Maranhão, no Pará, tem a linha de trem lá, a linha de ferro de trem que carrega o minério de um estado para o outro, que é da Vale do Rio Doce. Então ali eles extraem o ouro, né? Que eles falam que é o minério, que é ferro, que é não sei o que, mas na verdade aquilo ali estão tirando é ouro, estão tirando ouro ali da terra, né? Então a gente vê que tudo hoje é do governo, é das empresas, é do coisa, e nada é do povo. Nem a terra é do povo, né? Você pode ver que quem mora no ribeirinho, mora nos coisas, em praia, ele não consegue nem comer o peixe lá, porque só pode pescar quem é registrado lá como pescador, quem é da Associação dos Pescadores. O IBAMA não deixa, a marinha não deixa, então não pode caçar os animais para comer, não pode coisar nada. Tudo é do governo, tudo é do coisa. Tudo que tem na terra é do governo, não é nada nosso. A casa que você tem que pagar todo ano, tem que pagar o IPTU, porque senão eles tomam a sua casa se você não pagar. Então é mais ou menos isso daí. Então isso que Deus queria alertar, para que corram adiante de seus carros, para preparar a guerra, para que corra adiante dos seus carros. É uma referência ao carro oficial do rei, corredores serviriam de mensageiros anunciando a chegada do rei. Quer dizer, quando o rei ia chegando na cidade, aí eles botavam aquele espião para ir correndo na frente para avisar que o rei estava chegando, né? Eles iam na frente dos carros, dos cavalos. Então Deus estava alertando sobre isso daí também, que eles iam servir de escravo. Os filhos de Israel iam servir de escravo por reis. Os reis iam pegar os filhos deles e ia colocar na frente da guerra, para ir na frente. Lá, e se viesse uma guerra lá, umas flechas de lá, uma coisa, matava a pessoa que estava na frente. Então o mensageiro ia na frente para dizer que ia chegando o rei. Ó, o rei tá chegando aí. Aí chegava lá, até morria lá, porque os caras metiam flechada lá, metiam coisa. Se fosse hoje, metia bomba, bala, né? Se fosse um dia de hoje. Então eu era praticamente escravo. Então o povo ia ser escravo, né? E segundo, um rei tomaria as jovens mulheres para trabalhar no palácio e servir a sua corte. As mulheres também ia servir de escrava lá para o rei. Presta atenção. É o que acontece hoje. Hoje o povo é escravo do governo, né? É o governo que manda. Então, o governo que cria a lei e a gente obedece. Então é isso daí. Ó, terceiro, um rei poderia cobrar imposto sobre a produção de alimentos do povo. Ele poderia ficar com o melhor da produção, né? Seria dizimará. O resultado dessas ofertas seria usado para pagar os salários dos empregados e servos do rei. Quer dizer,
Eles tomam do povo e aí paga lá os funcionários deles. Era assim que os reis faziam. Então Deus estava avisando que o rei ia fazer isso daí, que um rei, a chegada de um rei que o povo de Israel pediu, né, o rei ia pegar, ia tomar o dinheiro do povo para pagar os escravos dele, os funcionários dele, que na verdade era escravo, os servos dele, que iam trabalhar, ia dobrar a carga horária deles, então era escravo. Então é o que acontece de hoje. Hoje nós somos escravos do governo, né? A gente trabalha para dar para o governo. Você compra um celular, é 2, é um para você e um para o governo. Carro é a mesma coisa, imposto. Você paga 2 carros, compra um, paga 2. Então tudo que você compra é 2 vezes mais que você paga para o governo. Então você compra uma casa, a casa não é sua, é do governo. Você morre pagando ela e ela é do governo. Se um dia você atrasar a prestação, o governo vem lá e toma a sua casa. O banco toma, tudo faz parte do governo. Tudo é uma coisa. Então Deus estava alertando sobre isso daí, ó, que ia acontecer isso daí. E é o que aconteceu e que acontece até hoje. É o que acontece até hoje. O resultado dessa oferta seria usado para pagar os salários dos empregados e servos do rei. Mas o povo ia trabalhar para pagar lá as pessoas que servem o rei lá. É que nem hoje a gente trabalha para pagar os funcionários públicos, as pessoas que trabalham para o governo, né? Os alimentos que você compra, imposto, tudo que você compra é o imposto mais caro, a população paga, né? Quarto, um rei poderia apropriar-se dos servos dos israelitas e dos seus melhores jovens e jumentas. Cidadãos seriam forçados a trabalhar a serviço do rei, tanto quanto os escravos, ou seja, a jornada e carga horária ia dobrar, quer dizer que o povo de Israel ia trabalhar do jeito dos escravos, o mesmo tanto dos escravos, né, na mesma proporção. Então, quinto, o rei tomaria a liberdade pessoal do povo. Significa que o povo ia perder sua autonomia, a palavra e decisão do povo, né? A palavra e decisão do povo. Como hoje ninguém decide nada. Quem decide não é você, não é você. Quem decide lá é o governo, é os reis da terra, os presidentes, os governadores, enfim, eles que mandam. As palavras e decisões é dele. O rei tem carta branca. Ia dominar sem a intervenção de Deus e dos seus servos e os juízes. E eram escolhidos pelo próprio Deus. Os juízes eram escolhidos pelo próprio Deus, né? Naquela época, né? Então na outra parte eu falo mais aí.